questão de ganhar no grito. Por incrível que pareça, se fosse no grito, até acharia coerente. Só que o São Paulo ele ensaiou isso. O Flamengo fez um jogo treino na data FIFA com a galera do Zinza, que tá na 4ª divisão aí, aspirando um momento bom no futebol do Rio daqui a alguns anos, mas testou os 3 atacantes. Contra o Atlético Paranaense, não foi o Bruno Henrique porque estava suspenso, mas era Cebolinha, Pedro e Gabigol. E aí, ontem de novo. Então, o Sampaoli, ele preparou isso por 15 dias. Esse, na verdade, não sei a opinião de vocês, mas essa escalação de ontem, das 49 milhões que esse... Eu não posso ficar falando Esse o que eu acho dele. técnico, esse Do que esse técnico. senhor fez. Técnico, você tá de brincadeira, técnico. Tá lá na súmula Técnico, você tá de técnica. brincadeira, técnico. Olha ele aí, ó. Tira daqui, porque... Sério, meu irmão. 48 graus lá fora. Pô, vim de longe, peguei engarrafamento, peguei BRT, táxi, Uber. Tu vai me irritar uma hora dessa. Nem começou o programa ainda, pô, tem 13 minutos de programa, tá de sacanagem. Aí, olha só. A escalação desse último jogo, pra mim, foi a primeira vez que ele acertou na escalação. Não sei se você concorda. Cara, não sei. Não Qual sei seria a porque... escalação do meio pra frente ontem? Eu colocaria, tinha, tá? eu colocaria o meio de campo mais povoado. Quem? Mais povoado. Eu colocaria, talvez, o Thiago Maia pra dar mais liberdade pro Gerson. Thiago Maia? Não pelo Thiago Maia, mas pra você ter o Gerson chegando perto dos Que atacantes. isso, cara? Pelo Não amor dá de pra Deus, colocar os cara. 3 atacantes. Não tem condição. Mas não dá pra colocar o Thiago Maia, cara. Pelo amor de Deus, não tem nenhuma condição de jogar no Flamengo, Vai colocar cara. quem? É o que eu tô falando, qualquer... Por isso que eu falei que a escalação pra mim foi boa. Thiago Maia? Pô, pelo amor de Cara, Deus, é qualquer horroroso. pessoa no meio de campo ali, o Thiago Eu teria Maia. povoado também. Que aí você dá um pouco mais de liberdade pro Gerson e ele consegue encostar Pô, mais nos atacantes. na teoria, o time jogou com três volantes, teoricamente. Sim, em tese. Vocês querem botar mais um volante? Sim. Pô, se você falar assim, pô, o Everton Ribeiro, beleza. Não, mas eu teria ido De criação. Mas eu teria... Pelo nome, eu iria de Everton Ribeiro. Aí, Pelos beleza. últimos jogos, Concordo. não tem Eu condição vendo- também. Vocês Exato, sabem- Não tem perfeito. condição. É isso aí. Não Aqui tem eu não condição. minto pra minha audiência. Todo mundo sabe que eu não torço pro Flamengo. Aham. Eu vendo completamente de fora, teria ido de Thiago Maia e Everton Ribeiro. Eu teria sacado nos atacantes e sacado Sabe o por Vitor quê? Hugo. Eu teria colocado o Thiago Maia pra tentar proteger um pouco aquele lado direito. Protege nada, Thiago Que Maia, foi uma cara. várzea no peneira, primeiro cara. tempo. Foi uma várzea. Cara, ele não entrou mal ontem, não. Entrou bem. Eu Quando teria ele ido entrou, Thiago entrou Maia bem. pra tentar cobrir ali, ou ele e o Pulgar pra tentar cobrir um pouco as subidas do Wesley. Até pra dar um balanço maior pro time, que o time do Flamengo tem 2 laterais muito ofensivos e não tem 2 pontas que recompõem. O Gabigol não volta na linha do meio de Não, o campo. Gabigol não é ponta. Aí já tá aí essa questão. O Gabigol não é ponta. Isso é mais uma invenção. Exatamente. O Sampaoli passou toda a janela querendo um ponta direito pra suprir a saída do Marinho, que não vingou no Flamengo. Contratou o Luiz Araújo, que se machucou. Então o Sim. Gabigol, ele tá atuando ali numa bola que não é dele. E tem o Vitor Hugo, que pra mim, assim, é um cara que é um projeto ainda de jogador. E eu não falo isso de maneira pejorativa, Aham, não. não, É um sim, cara sim, que sim, subiu sim. esse ano... Mas no- tem alguma questão emocional no Vitor Hugo, não sei se você concorda. O Vitor Hugo, em jogo grande, ele desaparece. Porque eu acho que é É um natural. garoto, É um cara 18, que é 19 jovem, anos. tá com uma responsabilidade muito grande. E talvez ontem eu teria ido naquela parada de usar um pouco a mística da camisa. Eu acho que jogo grande é pra cara grande e cara estabelecido. Se não for um garoto tá assim... Fora do normal? Fora do normal, que não é o caso do Vitor Não é o Hugo. Ele caso. faz um jogo muito bom, um jogo nem tão bom assim, vai seguindo. Eu teria ido de Everton Ribeiro e teria colocado o Gabigol e Bruno Henrique pra tentar eu confundir a concordo. defesa do Flamengo. Eu concordo. Eu teria Tirar ido alguém e com... botar o Everton Ribeiro. Eu mas não teria mais um ido sem o volante. Ribeiro. Mas por que eu discordo de colocar os 3 atacantes? O Sampaoli, ele foi obrigado a recuar o time no segundo tempo. Sim. Porque no banco ele não tinha mais... Opção, né? Opção. Então a opção dele era recuar. E ele recuou da maneira mais bizarra possível, que ele tenta recuar o time. Toda hora o Caleri, quando tinha fôlego, quando tinha peito ainda, tá vendo mano a mano contra os zagueiros do Flamengo. Sim, E deu sim, sorte sim, que sim. o Alisson saiu. Que o Alisson dominou o meio de campo ali, o Alisson tava mandando no É jogo. por isso que eu acho que o Dorival foi esperto ontem. Claro, ele conhece o time do Flamengo, mas eu acho que o trabalho do Sampaoli é tão ruim que o cara do outro lado tem até dificuldade, de verdade. Não, é De imprevisível, verdade, é imprevisível. porque você não imprevisível. sabe o que ele pode fazer. É imprevisível. É tão ruim. É só Mas durante é, o jogo mas que é, dá pra é. trabalhar, porque você não sabe o que É, vem por porque aí. você não- Você espera monta uns o seu 15 time. minutos do jogo, tu Pra não, conhecer o agora acertei ou posso errei? montar aqui, Porque é não tem- verdade. que ele foi lá, ele fez, ele tentou o Nestor pela ponta, que fez até o cruzamento pro gol. Mas assim, Isso aí mesmo. é no São É. Paulo que você via que tava fazendo feijão com arroz. Ele entrou pra se defender 15 minutinhos ali e depois vamos ver o que vai acontecer. E não precisou nem se defender os 15 minutinhos. Não, longe disso. Porque foi... Cara, vou ser bem sincero, eu acho que o São Paulo, se não ganhar esse título, independente do que aconteça no Morumbi, pode ser 8-0 Flamengo. Vexame, se não conseguir. Não, disso.
Mas assim, se o São Paulo não for campeão, não vai ser pelo jogo no Morumbi, vai ser pelo que ele não fez ontem. Pode ser, pode ser. Guardando as Porque- proporções, o Flamengo que não passou do Olímpia porque ganhou só de 1x0 no Maracanã. Exatamente isso. Porque o São Paulo... Só que o Maracanã é o estádio que o Flamengo É o joga. Tem essa contrário, questão ainda, exatamente. né? O São Paulo Tem ontem- esse ponto. Mas Por isso que eu tô o- falando que é um vexame, São Paulo não foi campeão. Pelo nível de atuação do Flamengo ontem, vamos lembrar, tem um adversário também, mas pelo que o Flamengo jogou ontem, o São Paulo ter saído só com 1x0 foi muito barato. E foi muito pouco. Então, mas o São Paulo, se a gente for parar pra pensar também, o São Paulo não teve grandes chances também. Não foi, Não, não foi um não. massacre. Mas aí eu vou ver pela ótica do seguinte: o São Paulo, peça por peça, é muito menos time que o Flamengo. É limitado. É. é Muito limitado. menos time. Bem A gente limitado. falou do Alisson. Gente, com todo respeito ao Alisson, Nestor, É. você não pode bater num time que foi campeão da América ano passado. Sim. É. De novo, falo sem nenhuma emoção, mas assim, o time do São Paulo não tem nada demais. Você vai vendo que é o seguinte, vai trocando as peças, vai ficando ainda pior. Porque no segundo tempo entrou o Gabi Neves com o cabelo... Rosa. Rapaz, eu não conhecia esse cidadão. É Gabi. Gabi de cabelo rosa, Primeiro- eu lembrei do Gabigol em 2020. Exatamente. O Gabigol com certeza trocou a camisa É, com ele. é. Agora, o cara que tem aquele cabelo ridículo, eu até faria, mas eu não jogo bola e não tenho cabelo. Mas assim, o cara que tem aquele cabelo ridículo, Eu faria ele uma tem que jogar tatuagem na bola, cabeça. cara. Eu ia falar, pra ter aquele cabelo... Tem que jogar pra caramba. Ele tem que ser o novo Zidane. Não é? É. Ele conseguiu errar todas as Eu fiquei marcando ele, falei, cara, esse cara deve ser muito bom. Aí eu falei, ferrou o Flamengo. Aí o meu foco era só o tal do Gabi. Nunca tinha visto aquele cara. Também não. O cara conseguiu errar, mas ele errava uns passos. Eu falei, cara, não é possível, tá de sacanagem. Isolou uma bola Era um negócio na arquibancada inacreditável. O ali. negócio, eu falei, que isso? Parecia pegadinha. Eu falei, não é possível. O Sérgio Malandro que grava aqui no estúdio, eu falei, pô, o Sérgio Malandro deve estar lá. Glu. Eu sou o Gus. pelo Eu amor sou de Deus, sósia do muito Gabigol, ruim esse tá em Gabi. campo, é. Tomara que o Dorival coloque esse Gabi de saída no próximo jogo. Não é o mesmo Flamengo, não é o mesmo São Paulo. Só pra gente ter esse contexto que você falou Sim. que não dá pro São Paulo bater o campeão da América desse jeito. Vamos lembrar que ano passado, na Copa do Brasil, o Flamengo meteu 3x1 no São Paulo no Morumbi. Então, assim, só pra gente ter ideia de como... Dado o nível que não mudou muito, assim, o Flamengo, pelo menos, Sim, é praticamente... gente, mas os impossível. Mas hoje é Olha ele aí. impensável. O Gabi. Isso é horroroso. Mas Cabelo hoje, ridículo. não, eu já começo pelo bigode, velho. Bigode é personalidade, Putz, cabelo rosa. Ele é todo esquisito mesmo, né, cara? Aí O a pior questão... dele é a bola. Isso aqui ele não faz ideia do que seja isso. Ele não conhece. Esse Pô, fato... Mas o Gabi, mas ele tá falando, você tá falando do São Paulo? Pô, mas o São Paulo tem o Lucas Moura, né, cara? Que, porra, Cara, e o Caleri subiu também. muito o nível Caleri. do São Paulo. Não é nenhum gente. craque, não, mas assim... Incomoda, né? Pô, muito. É o tipo de cara que você tem que ter um zagueiro prestando atenção nele, porque ele precisa de uma bola. Mas Você seria muito impopular. Eu lembro muito do Guerreiro. Você não lembra do Guerreiro? Do Corinthians. Do Flamengo ele tava um pouco... Não. Eu lembro dele no Guerreiro do Flamengo, porque o Guerreiro do Flamengo, quando ele chegou, Aham. ele teve uma fase, não sei se você lembra disso, que ele só recebia pedrada. Lembra disso? E a gente tinha paciência com o Guerreiro, porque ele conseguia, mesmo com pedrada, ele conseguia concluir. Transformava O que eu- abacaxi numa maçã e chutava. O Caleri tem isso. É. O Caleri, ele é um cara... E eu gosto daquele jogador que ele erra, mas ele erra de novo tentando. Eu não gosto do cara omisso. O Caleri é isso, ele não é omisso. Você E não pode ontem- esperar que ele tá ali meio daquele jeito, mas se a bola sobrar, ele vai... Ele teve um pouco antes do gol, teve uma finalização também. Teve que o Matheus Cunha bateu roupa. Exatamente. O Matheus Cunha Então, bateu assim, roupa. ele conclui, ele é um cara importante pro São Paulo. Então, assim, o Flamengo vai ter que abrir muito o olho e principalmente fechar os ouvidos pro que o São Paulo falar. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, que assim, o Caleri é um cara que faz muito gol, mas ao mesmo tempo ele não é decisivo. Tanto que nos principais momentos da temporada, até a torcida do São Paulo tava reclamando bastante disso. Até na Copa Sul-Americana ele perdeu uns 2, 3 gols contra a LDU de maneira bizonha. E ele não tinha feito nenhum gol na Copa do Brasil até aqui. Talvez ele tenha guardado o gol pro momento certo. Mas assim, era um cara que tinha e vem tendo algumas dificuldades no time de São Paulo. Ó, tem uma discussão se é ele ou se é o Luciano, titular, enfim. Mas acho que você falou, o São Paulo com o Lucas Moura. Mas pelo que a gente viu ontem no Maracanã, o ponto de desequilíbrio do São Paulo não foi o Lucas Moura. Claro que quando a bola cai nele, roda mais diferente, tranquila. é diferente. É outro esporte. Daqui a pouco ele vai pegar a nhaca do futebol brasileiro, acontece com todo mundo. Os caras Sim. vêm da Europa, nos primeiros 6 meses, eles sobram, aí depois parece que eles se contaminam pela nhaca do futebol brasileiro e tem uma queda de rendimento. Mas o Lucas Moura já tinha acontecido no brasileiro, a bola chega nele e parece que é outro esporte. Mas eu não concordo com você nesse sentido, porque, vamos lá, os grandes nomes que voltam ao futebol brasileiro, eles construíram antes de sair alguma coisa, normalmente. O Lucas Moura, ele não construiu nada. Ele teve aquela competição, aquela Sul-Americana. Que nem acabou o jogo, uma competição de baixíssimo nível. Mas se você for parar pra pensar, o Lucas Moura, e mesmo na Europa, ele não tem uma construção de carreira com grandes títulos, com protagonismo. Ele foi um cara mais ou menos. Então, a oportunidade dele nessa reta já de direcionamento pro final da carreira dele, de ser protagonista, de ser o cara,
é agora no São Paulo. É. Então eu acho que isso pode ser diferente dele. E assim, eu não sou fã do cara, mas o cara, ele se entrega, ele é um cara inteligente, ele é um cara, como vocês disseram, o futebol dele ali, quando a bola passa por ele, parece que é outra coisa. Ele é muito inteligente, cara. Ontem teve uma bola, Flamengo saiu jogando errado, aí São Paulo conseguiu armar um contra-ataque. Cara, o Lucas Moura sentado na meia-lua. Ele sentado na Ele deu um meia-lua, passe. cercado por jogadores. Mas aí é demérito do Flamengo também, tá? Porque ele tá sentado ali porque ele se enrolou e calhou de pensar rápido. Mas não pode um cara sentado na meia-lua ter tempo pra pensar e passar um bolão na ponta direita sem ninguém incomodar. Foi isso mesmo. Então, assim, tem muito mérito do São Paulo. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!